Oi, dona! O episódio de hoje nós vamos falar como a escrita vai muito mais além do que as palavras. Pode ser um espaço de fala, de libertação e autoaceitação. Nossa convidada é escritora, roteirista, professora de escrita criativa, doutora em literatura e pós-doutora em escrita criativa. Vanessa, primeiro de tudo, muito obrigada pela oportunidade, por ter topado participar desse encontro. É um privilégio ter você aqui à mesa comigo. E eu queria começar te perguntando, quando você olha para a sua própria história, qual foi o primeiro momento que você percebeu que a escrita era a sua voz? Olha, primeiro te agradecer, é uma alegria poder estar aqui com você e participar desse projeto. Eu acredito que os projetos nos alimentam, assim, alimentam a nossa história também. Então, depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, assim, como Sim. a minha vida, ela também foi perpassada, assim, sempre de um projeto para o outro, e poder estar fazendo parte desse projeto é muito especial. E a escrita, assim, foi muito forte para mim porque a gente vai acompanhando as nossas mudanças, né? Então, assim, nem sempre fui essa mulher segura que sou, confiante que sou, e durante muito tempo eu fui uma garota muito tímida. Uma garota que me escondia na biblioteca da escola, uma garota que não tinha coragem de olhar as pessoas nos olhos e que não tinha voz mesmo, assim, eu tava naquele lugar do silêncio. Sim. E o que aconteceu nessa jornada foi que dentro dessa biblioteca onde eu fugia, que era o meu espaço seguro, eu li livros que falavam comigo tão profundamente, mais do que as pessoas que estavam ali à minha volta. Sim. Eu tinha a sensação de que eu era compreendida. Uhum. E aquilo para mim foi muito forte. Então, a partir disso, eu comecei a ter vontade de criar minhas próprias histórias. Então, foi nesse momento que eu senti que, de fato, a escrita foi a minha primeira voz. Quando eu ainda não conseguia verbalizar mesmo, né? Trabalhar tudo isso. Então, eu ia criando esses personagens, eu ia traduzindo para as palavras aquilo que me incomodava de alguma maneira, ou aquilo que eu sentia, ouvia, a minha percepção do mundo. Então foi algo muito especial. E eu sei que você faz um trabalho com mulheres e é interessante porque eu só me autorizei a escrever depois de descobrir que outras mulheres escreviam. Então isso é um ponto importante, assim, de falar. Sim. Porque eu só lia homens, né? Sim. Era uma biblioteca extremamente masculina. E quando eu li a primeira mulher, né, que foi a Clarice Lispector, que iluminou, assim, o meu caminho, é que eu falei, poxa, eu também posso escrever, mulher também escreve. Sim. Então aquilo foi um ponto de virada mesmo. Sim. É engraçado e interessante isso que você trouxe, porque houveram muitas escritoras ao longo do tempo, mas elas não usaram o nome delas, né? Porque a gente não tinha esse espaço para poder colocar a nossa voz como mulher, né? E como que surgiu essa sua paixão, esse seu gosto por ler? Porque, querendo ou não, é um hábito que hoje é muito difícil de ser desenvolvido, enfim, por telas e pela quantidade de coisa que a gente é impactado o tempo todo, mas a gente está falando um pouco mais lá do passado, que a gente não tinha tanta influência nesse sentido, mas Sim. é um hábito que, assim, não é algo que é fácil de ser construído, né? Envolve diversas camadas, na verdade, mas como que você desenvolveu esse seu gosto por ler? Interessante porque a leitura, a minha leitura não foi uma leitura mediada. Uhum. Foi uma leitura descoberta. E às vezes o que eu percebo é que na nossa sociedade hoje existe muita leitura por obrigação. Sim, sabe? sim. De impor alguém a ler. E eu acho que isso destrói a relação com o livro, com o texto, com a descoberta, com esse ato incrível. Então, o primeiro momento que me despertou para a leitura, eu ainda muito jovenzinha, mesmo, devia ter ali 4 anos, 5 anos, eu descobri o poder que ler e escrever tinha. E olha que interessante, assim, eu nunca esqueço desse momento. Eu era na minha família, assim, tinha muitos primos, homens. E eu era a única menina, e eu tinha 2 primas mais velhas.
que às vezes a gente se encontrava. Sim. E teve um dado momento em que a gente estava ali na casa da nossa avó e que eu peguei um caderno delas e comecei a folhear. E uma delas tumbou o caderno de mim e falou assim: tá louca, que ela vai ver o diário, vai ler o diário. E aí a outra falou assim: deixa de ser abestada, né? Que lá no Ceará a gente fala muito isso. Sim. Deixa de ser abestada, que ela não sabe ler. Quando ela falou aquilo, eu tinha 4 para 5 anos. Quando eu falei aquilo, eu disse: o que é que tem aqui que eu não consigo, ou que eu não sei e que detém um poder? A partir dali eu fiquei completamente obcecada e na minha casa não tinha muitos livros, então tinha alguns livros na estante do meu pai que era contador, mas assim, livros técnicos e tudo mais. Sim. Mas aí eu peguei um livro que era mais fininho, que era uma adaptação da Bíblia, que era o que tinha lá na nossa casa, e eu comecei a juntar as palavras assim obsessivamente e eu comecei a ler ali. Então, desde o início eu entendi que ler e escrever também é poder, porque que história está sendo contada, como está sendo contada, quem conta, da perspectiva de quem. Sim. Então, aquilo foi mágico para mim e a partir de então eu gostei de ir descobrindo o que eu queria ler, o que me interessava. Às vezes era uma capa que era muito chamativa, às vezes era o título que me prendia. Eu olhava também a sinopse sobre o que era aquele livro e aí eu fui encontrando essas obras e assim, sendo comovida, porque eu pensava assim: como uma pessoa que não me conhece, que não tem a menor ideia de quem eu sou, consegue me entender a partir daquela história? Sim. E às vezes um pai, uma mãe ou um parente que está ali próximo não consegue se comunicar com você, né, por alguma limitação. E aquilo para mim foi... Eu nunca mais deixei de ler, assim. Eu entrei nesse universo de ler e aí veio essa dupla ofício, né? De ler e de escrever. Sim. Porque eu acredito de verdade que um escritor, antes de tudo, um leitor, ele precisa ser atravessado por essa leitura, assim, num primeiro momento, né? Então foi o que aconteceu comigo. E então, até hoje. E às vezes eu até brinco, né? Porque hoje eu sou uma pessoa muito mais sociável, mas eu tinha uma solidão muito grande. Sim. E às vezes eu escondia os livros. Aí eu fazia assim, eu ia para um lugar, eu dizia: ai meu Deus, não quero ir para aquele lugar. Não tem nada não, eu levo o livro e eu fico lendo assim, ó. Sabe? Sim. Então eu tinha muito isso de entender que eu podia estar acompanhada e muito bem acompanhada em qualquer lugar que eu fosse. E isso era muito legal. É que assim, eu tô me conectando e me identificando com muitas coisas que você tá trazendo. E uma parte que ficou muito... Algumas, várias, na verdade. O ponto que você trouxe sobre hoje a leitura ela é colocada num espaço de ser forçada, ser obrigada, né? E eu aprendi a ler, na verdade, nessa esquemática. E, na verdade, quem fez um pouco essa dinâmica muito comigo foi meu próprio pai, assim. Meu pai, ele é jornalista, ele escreve também, então, assim, a escrita dele é muito boa, ele teve um site de economia e tudo mais lá no passado. E eu lembro que, assim, quando eu tava de férias da escola, essas coisas, eu lembro que meu pai tinha uma estante gigante com vários livros, a maioria escrita masculina, na verdade, né? Todos os autores masculinos. E eu lembro que um dos primeiros livros assim que ele me deu para ler foi assim: ah, toma aqui, você vai ler Moby Dick. Foi esse o primeiro livro. Sabe aquele livro que você apanha para conseguir entender o que tá acontecendo naquele negócio, sabe? E eu lembro que assim, eu tinha até assim, você precisa ler X livros nas férias. Eu tinha essa coisa e naquela época eu ficava com raiva, eu ficava assim: nossa, mas que saco, por que ele tá me fazendo ler esses livros e eu não sei o que, nananã. E foi passando o tempo, eu fui pegando gosto, eu fui olhando e falando assim, cara, primeiro que assim, a sua imaginação, a sua criatividade, a sua percepção de ver o mundo muda completamente, né? E eu comecei a enxergar nos livros esse espaço, esse acolhimento, esse acalento, porque ao meu redor
eu fui cercado um pouco com bastante fricção, com pouco afeto. Então, assim, como eu vivi num espaço com essa carência, Sim. né, tanto no ambiente dentro de casa, familiar, como até no ambiente escolar, eu também comecei a buscar nessas coisas essa fuga, né, de entrar no universo daquele livro e me imaginar ali, me imaginar sendo a personagem ou qualquer outra coisa do gênero, né. E eu lembro que isso às vezes até saía assim do livro quando eu andava pela casa, assim. Eu lembro que eu morei com meus pais numa casa que tinha um quintal de frente e para trás tinha outro mega quintalzão, assim, com pé de jabuticaba, de pitanga, 30 mil coisas. E eu lembro que eu ficava nessa ida e vinda dos quintais, me imaginando nas coisas. Ou eu pegava um livro e ia sentar lá no fundo para ficar lendo. Então, o livro e a leitura, por mais que no início foi um negócio muito conflituoso, e eu levei um tempo para entender a importância, e naquela época eu fiquei com uma certa raiva também, né, do meu pai pela forma como as coisas foram feitas. Hoje eu olho e falo, poxa, obrigada pela sua forma de me ensinar, mas assim, me ajudou a ter esse espaço e conseguir se manifestar através das palavras e através da leitura também, né? Como que foi, assim, para você desenvolver esse processo de escrita, né? Porque você trouxe para mim o seu processo de leitura. Sim. E foi um processo extremamente autônomo, né? Você puxou por conta, fez por conta. E, assim, essa vontade, esse interesse genuíno numa etapa de vida nova é, assim, algo extremamente único, né? Mas quando foi que você quis começar a juntar as palavras para fazer sentido através da escrita? Olha, eu acredito que uma coisa vai puxando a outra, sabe? Quase como um fio de novelo. Então, primeiro veio toda essa obsessão pela leitura e por encontrar esses autores, descobrir novos autores e descobrir mulheres que escrevem, e isso tem tudo a ver com o trabalho. Olha o que chegou! Que lindo, gente! Nosso café. Eu sou apaixonada por cookie. Nosso cafezinho. Acabou de chegar nosso café delícia aqui. Na verdade, o meu café, que eu acho que eu já tomei não sei quantos litros de café hoje. O meu é chocolate quente, que inclusive é um dos melhores chocolates quentes de, assim... cheirinho. Vamos fazer um brinde. Você não tomou ainda? Não tomei. Ah, então tá bom. Tá tão gostoso que a pessoa você já esqueceu do direto. brinde. Não tem problema. Adoro. Eu já não posso falar nada. Esse chocolate quente é um espetáculo. Sim. E esse cookie é maravilhoso. Como você também. falou, bem cremoso. Bem chocolatudo, né? Bem chocolatudo, contém muito amor. Mas já a gente vai fazer a experiência aqui, que eu quero amarrar com umas coisinhas que você ainda vai me trazer. Continue e me conte. Então, o que aconteceu? Eu segui nessa jornada escrevendo, assim. Eu passei a ser essa pessoa que andava com um livro e com um caderninho e uma caneta, pra onde eu fosse. E aquilo foi incrível pra mim. Então eu comecei a escrever, eu ia criando personagens, eu ia trazendo essas histórias, muito pensando em narrativas. Sempre foi algo muito forte pra mim. E dentro daquele fatídico momento em que a gente vai escolher a faculdade, o que fazer, eu parei e pensei, quais são as duas coisas que eu mais amo fazer na vida? Ler e escrever. Então eu fui cursar letras, né, dentro desse universo, e para estar mais próxima da leitura e por estar mais próxima da escrita. Então quando eu cheguei na universidade, eu descobri, porque assim, uma mente que estuda, que se abre a algo novo, ela nunca volta ao mesmo tamanho. Então eu sempre tive e tenho essa obsessão por estudar, porque eu sinto que quanto mais eu sei, menos eu sei e mais eu tenho a aprender, sabe? Então, quando eu entrei na universidade, eu fui descobrir algo voltado para publicação, porque até então eu escrevia para mim. Sim. E eram histórias, pequenas narrações, eram histórias. Eram histórias, era muito focado, assim, eu sou leitora de poesia, amo, leio poesia, inclusive, porque eu acredito que os prosadores, né, quem escreve narrativas, vai aprender sobre ritmo.
de maneira muito intensa sim. com a poesia. Algo bem musical, na verdade, né? Exatamente, mas assim, eu sempre fui fascinada pelas histórias, porque eu penso que o personagem é aquele elemento que vai conectar o leitor com o autor. Sim. Que construiu aquela obra. Então, na universidade, eu descobri que existiam prêmios literários, concursos literários, e foi naquele momento que eu ousei pegar o meu texto e enviar para um prêmio. Eu não mostrava para ninguém o que eu escrevia, e eu acredito que isso é muito comum na trajetória de escritoras e de mulheres que não se autorizam se chamar escritoras ou que duvidam mesmo da sua capacidade. Então, eu era essa pessoa que me auto-sabotei durante muito tempo. Tanto é que enviei no último dia, sem revisão. No último dia? No último dia, sem revisão, porque eu tinha certeza que não seria aprovado. Você só mandou? Mandei. E, para minha surpresa, ele foi aprovado. Então, ali foi acho que um segundo ponto de virada na minha jornada, pensando nisso, de que era a primeira vez que o meu texto ia ser publicizado, ia sair num livro, a gente ia ter uma noite de autógrafos e eu ia conhecer outros autores, porque os vencedores eram publicados numa antologia e eu descobri que tinha autores vivos. Porque até então, assim como seu pai te apresentou Moby Dick, né? Sim. Então, assim, só eram estudados os autores mortos. Sim. Então, eu falei, poxa, eu vou conhecer outros autores. A gente teve um café, assim, Nossa, de outra troca coisa, entre né? pessoas que estavam escrevendo no meu tempo. E aquilo foi fundamental, assim, para que ali eu comecei a ver a escrita como uma profissão. Eu comecei a entender, é isso que eu quero para minha vida, assim. Eu quero, para além da docência, que é algo que me acompanha na minha trajetória, assim, eu me sinto, assim, vocacionada para a docência. Hoje, o trabalho que eu faço acompanhando mulheres nessa jornada de escrita dos seus livros, de publicação desses livros, vem dessa vocação, mas ali eu entendi que a escrita não era só um hobby. E aí eu passei a levar com seriedade esse trabalho. E essa parte, né, esse primeiro texto que você publicou, qual que era a temática dele? Que na verdade, assim, todas as suas escritas, o que era o que você mais sentia a necessidade de dar voz nas escritas que você começou a fazer? É interessante porque geralmente nos prêmios literários, eles trazem uma temática. Sim. Principalmente quando eles vão ser publicados assim em antologia. Então esse falava sobre Fortaleza, Ceará, de onde eu sou, então falava sobre a cidade. E o texto que eu escrevi eu lembro que era uma personagem, uma mulher que passeava pela cidade e que era atravessada por esses espaços. Porque eu escrevo muito com o corpo. Eu penso muito a partir do corpo, né? Como o corpo sente no mundo. Sim. Então, assim, o que é muito forte para mim sempre foi, inclusive, foi a obsessão para que eu escrevesse também o A Filha Primitiva, é o silêncio. Porque o silêncio me habitou durante muito tempo. Desde sempre. Então, essa questão do silêncio, a questão da escrita também, ela sempre está presente. Assim, eu digo que as minhas personagens ou escrevem, elas querem contar histórias, ou de alguma maneira elas se vinculam com a palavra, sabe? Com a palavra escrita ou falada. Porque isso me atravessou de uma maneira muito única. Então, acaba entrando, às vezes, até de maneira inconsciente também dos meus projetos literários. Sim. E falando um pouco, né, trazendo já um pouco em pauta o seu livro publicado que você tem, que é A Filha Primitiva, que inclusive, gente, eu não sei nem falar sobre esse livro. Quer dizer, vamos falar sobre ele agora, na verdade, mas assim, eu juro pra você, quando eu abri e comecei a ler ele, eu levei um tapa na cara logo no início. Se ele não pediu nem licença, tipo, posso? Você quer desse lado ou desse? Não, ele foi e deu assim já, sabe, na minha cara. E uma coisa que me pegou muito, e eu confesso que eu ficava ansiosa, assim, ai, que horas vai aparecer? Em que momento? Eram os nomes.
Porque nenhuma delas, né? É um livro que fala sobre as 3 gerações de mulheres, né? Sim. Avó, mãe e filha. E, nossa, eu tô falando, tô até arrepiada. Então, fala sobre essa dinâmica, sobre essa troca. E quando eu fiquei nesse processo de ficar olhando e falando assim, cadê? Que horas vai passar? Que momento que ela vai falar quem ela é e tudo? Eu senti essa questão da voz. Eu fiquei com a sensação de que ela não se sentia que tinha espaço para ter voz para falar quem ela era mesma, pelo próprio nome. Então, essa escolha, né, de ausentar os nomes delas e tudo, está relacionado a isso também? Sim, primeiro de maneira inconsciente, né? Certo. Porque, assim, eu acredito que o processo de escrita, por mais que a gente planeje, que a gente pense, que a gente gaste tempo com aquilo, pesquisando, tem coisas que a gente só descobre escrevendo. E essa foi uma delas. Então, a priori, elas teriam nome. Sim. O meu objetivo era escrever a história delas e eu entendo que o nome tem uma ligação muito forte com quem você é. Então, eu pensava que ao final, depois de escrever a história de todas elas, eu poderia nomeá-la. De alguma maneira eu saberia nomeá-las e trazer isso para a vida. Mas enquanto eu fui escrevendo, eu fui sendo atravessada pelo silêncio e por esse silêncio que é histórico, que você mesma já trouxe, que é um apagamento. E eu fui entendendo que fazia muito sentido elas não terem nome, né? Ainda que sejam as grandes protagonistas dessa história. Sim. E em contrapartida, Porque os outros personagens têm nome. Os personagens masculinos Exato. têm nome. Exato. Ainda que eles sejam secundários na história, ainda que eles sejam uma presença ausência. Sim, e mesmo assim parece que eles têm um protagonismo só pelo fato deles terem um nome também, né? Sim. E eu fui me dando conta de muitas coisas, inclusive na nossa sociedade, as mulheres, em geral, elas perdem esse nome ou elas são nomeadas a partir de um outro, que é sempre um homem, assim. Pegando aqui um exemplo, você pega a Bruna Marquezine e ela passa a ser a ex do Neymar. Mesmo ela tendo toda uma estrutura, uma história trabalhando uma desde os carreira. 5 anos de idade. Exato. E tudo. Aí você pega a Vanessa Camargo, ela passa a ser a filha de Zezé de Camargo. Exato. Então, assim, isso foi algo que me atravessou, que me incomodou, que tirou meu sono e que foi entrando no processo de escrita do livro. Assim, sobre essa voz, sobre essa ausência, sobre esse silêncio. E foi algo que foi sendo trabalhado, assim, nessa relação que existe entre essas mulheres. Sim. Como na verdade, assim, o que despertou, em que momento, né, de vida que você estava que te despertou o início do processo de escrita da Filha Primitiva? Eu tava fugindo de outra história. É sempre assim. Hoje eu consigo admitir isso, assim. Na época eu não tinha muito consciência, mas eu percebo que eu tinha uma história que tinha um cunho muito pessoal, que me atravessava, que atravessava a minha história, a história da minha família, e que eu não estava pronta para escrevê-la. Porque eu acredito também que tem isso, sabe? Momento, né? O momento da escrita, de alguma maneira os livros nos escolhem também, e eu falei, não estou pronta nem emocionalmente, nem em relação à pesquisa. Eu precisava pesquisar mais sobre saúde mental, sobre problemas psicológicos, que seria ali o grande escopo daquele livro, e eu deixei de lado esse livro por muitos anos, né? E aí veio, mas o silêncio continuou, sabe? Sim. Essa questão do silêncio ser tão presente na vida de diferentes mulheres, de diferentes raças, diferentes classes sociais, tá ali. Existe uma coisa que está unindo essas mulheres, independente da questão geracional, porque a gente tem uma avó, uma mãe e uma filha, então elas estão em diferentes momentos, mas o silêncio está perpassando todas elas. Sim. Então eu comecei a criar a partir dessas duas mulheres, que a priori só seria uma mãe e uma filha, né, que seria a avó e a mãe. E eu fui criando e entendendo também o processo de desromantizar a maternidade, porque a gente acha que tudo é simples, né? Tudo são flores, ou tudo tá ali muito perfeito, e não é dessa maneira. Então, essa história
traz a narrativa de uma mãe e de uma filha que vivem juntas, mas não conseguem se comunicar. Ou não conseguem expressar o amor que sentem ou se sentirem amadas, compreendidas e acolhidas nessa relação. Então foi muito desafiador escrever o livro. É engraçado porque eu escuto muito isso, de que o livro é um soco no estômago. Do chute no peito. E aí eu digo assim, para consolar minhas leitoras e meus leitores, eu também sofri escrevendo. Então, assim, o sofrimento que vocês estão tendo... É conjunto, né? É conjunto, assim. Eu falo muito sobre o parir palavras, né? Sim. Eu trago essa metáfora do gestar, e eu digo que enquanto eu demorei 9 meses para parir a minha filha de carne e osso, foram 4 anos trabalhando no livro. Então, foi uma gestação muito longa, assim, Sim. Muito tempo de escrita, de pesquisa, de energia, de tudo que está ali no processo do texto. Esse processo que você trouxe, né? Porque você trouxe a questão da sua filha dos 9 meses, de construir ela dentro de você e trazer ela ao mundo, assim como o livro. Nós, mulheres, temos esse poder único e singular de criar, de gerar, né? Muitas criam e geram vidas e também criam e geram projetos, negócios e outras coisas. Assim como você criou e gerou a sua filha, assim como você criou e gerou esse livro, né? Esse tempo dos 4 anos foi um processo relacionado a, assim, toda essa parte de pesquisa e tudo, mas também foi um preparo de dar a voz que você estava querendo dar todo esse tempo, de tipo, você enxergar assim, beleza, levou 4 anos, mas eu preciso realmente colocar a voz ali. Sim. Foi esse preparo para você olhar, eu consigo, eu quero colocar, eu quero pôr essa voz ao mundo, porque o que culminou desse livro foi, assim, coisas indescritíveis, né? Ganhou 3 prêmios, o prêmio Kindle de literatura, o prêmio Jacarandá, o prêmio Mozart Pereira Soares, e ele vai virar um filme também, né? Então, assim, ele veio dessa necessidade do silêncio e hoje ele está tendo voz e espaço e vai ser comunicado e vai ser trazido. E esse processo dos 4 anos foi esse preparo para entender que ia abrir essa voz? Foi um preparo do texto muito intenso, assim. Eu tinha uma dinâmica, primeiro de escrita à mão. Sim. Como os maias e os incas e os astecas. Que é assim. o que eu faço até hoje, você provavelmente deve fazer, né? Então, sim. Que é a melhor coisa. Tudo eu escrevo à mão, primeiro à mão, justamente porque as telas, elas são muito positivas em relação a networking, a conversas, aquilo que a gente vai gerando, mas elas roubam muito a nossa atenção. Sim. E para escrever a gente precisa de concentração. Sim. Então, o escrever à mão, ele me colocava dentro desse universo criativo e era uma preparação de texto, de ler em voz alta, de ouvir como que essa palavra, essa frase ressoava na minha boca, mas também ao mesmo tempo, olhando agora, assim, e ouvindo a tua pergunta, também foi uma preparação minha como autora. Porque depois que o livro vai para o mundo, a gente começa a precisar falar sobre ele, conversar sobre ele, compreender coisas que talvez durante o processo não tenham ficado tão claras, porque estavam num fluxo criativo, e todo esse processo de sustentação da escritora também, né? Do ofício da escritora, porque hoje eu vivo de literatura, então eu tenho todo um trabalho que envolve palestras, eventos, cursos, a própria escrita que vai se disseminando de maneiras distintas. A gente tem o livro físico, que como a gente falou, a gente ama cheirar. Nossa, sim, eu sou viciada, meu Deus do céu. Mas tem também o e-book, né? Que hoje em dia as pessoas estão lendo muito no Kindle. Eu, inclusive, gosto muito de ler à noite, por conta da minha miopia, então melhora quando à noite a vista está cansada, o Kindle ajuda nisso. Mas tem também o audiolivro. Então o livro também foi narrado e pode ser escutado pela Audible, né? Que é uma plataforma de audiolivros. Então, assim, foi uma preparação, porque às vezes a gente
é muito imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam assim. Sim. Mas precisa um preparo. É preciso um preparo, é preciso um trabalho, é preciso todo um universo ali. Então, hoje eu sinto que valeu muito a pena. E eu costumo me demorar, né? Demorar tempo para parir, assim, gestar lentamente os meus projetos. Fico lambendo a cria. Para tirar bem, para deixá-la bem preparada. E aí, só depois, assim, para que eles possam ir para o mundo sustentando a si mesmos, né? Assim, a obra se sustente a si mesma, ainda que, claro, eu caminhe junto, eu vá em eventos, eu esteja ali, mas que seja uma obra que não venha prematura. Assim, trazendo de novo a metáfora do parto, né? Que ela não vá prematura para o mundo. Sim, faz total sentido. E como foi para você o processo do lançamento do livro e o que ele resultou de reconhecimento? Como foi para você trabalhar esse processo de autoaceitação e de merecimento do que culminou essa cria que você fez? Olha, eu digo que o A Filha Primitiva é o responsável de eu ir para o mundo. Porque eu morei a minha vida inteira no Ceará, em Fortaleza, e sou uma pessoa extremamente apegada à minha mãe. Assim, então, digo que o mais doloroso de morar longe é ficar longe dela. Então, o livro, ele foi me levando para lugares e me desafiando também coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, primeiro as premiações, porque ele foi autopublicado no KDP, ele é um prêmio em que todo ano, é um prêmio anual em que ele concorreu com 2.400 obras. E aí, lidar com essa ansiedade, lidar com essa espera, lidar com tudo isso, foi num período pandêmico ainda, então eu lembro que o resultado do prêmio, que geralmente era presencial, não pôde ser presencial. Então, a gente recebia em casa uma caixa, imagina, uma caixa com o troféu. E a gente não sabia se era o troféu de finalista ou de vencedor. Ele veio com um cabo de aço, essa caixa, um cabo de aço e um cadeado com código. Que só... Gente! Imagina a ansiedade desta Ariana. Meu Deus do céu! Que precisou ficar de uma semana a 10 dias com essa caixa em casa, até o dia que eles iam dar o código da premiação online, ao vivo, para centenas de pessoas. Então, assim... Meu Deus do céu! Não, foi assim, uma das finalistas, acho que ela tava tão nervosa, assim como eu, só que eu acho que eu tava meio passada, assim, sabe? Ela tava nervosa, ela não conseguiu abrir o cadeado, ela precisou de ajuda. Sim. O esposo veio auxiliá-la, eu digo, gente... Meu Deus do céu. Descobri que trabalho cardíaco eu ia falar, ainda bem que não tinha problema de coração. Então isso, e aí depois disso foi uma série, assim, de desafios em que eu me propus a estar ali. Primeiro, após a premiação, a gente tinha que dar uma bateria de entrevistas para uma coletiva de imprensa. Os maiores jornais, assim, Folha de São Paulo, Estadão, Marie Claire e tudo. Então, é muito engraçado porque eu não lembro de nada do que eu falei naquela entrevista. Não lembro. Eu só sei que eu não falei besteira porque o Ricardo, que é o gerente geral da Amazon, do KDP, falou assim, não, a Vanessa fala muito bem, então ela já explicou isso aqui. Porque ele estava junto comigo nessa coletiva, né? Sim. Então, e aí vieram os eventos. Veio a primeira Bienal de São Paulo, vieram uma sequência de lançamentos, eu comecei uma turnê e aí o meu primeiro entrave foi, eu tinha pânico de viajar. Então, mas pânico de viajar de qualquer forma ou de avião? De avião. Ah, tá. E não só de avião, mas era o viajar sozinha. Deixar a filha, deixar o companheiro e ir fazer aquilo sozinha. Então, também veio uma questão de entender que eu precisava celebrar essa conquista, de que eu precisava entender que aquilo era fruto de um trabalho e de uma gestação de anos, e que eu precisava peitar
isso, né? Então foi todo um processo ali de muitos desafios, mas também muitas alegrias, assim, eu passei tanto tempo, o meu caderno, a minha caneta, os meus manuscritos, e de repente agora o livro estava sendo lido e as pessoas estavam sendo tocadas e comovidas por aquela história. Sim. Então eu acredito que isso foi o que mais me deu força, sabe? Foi o que mais me alimentou. Sempre que eu tinha, assim, hesitava, eu dizia assim, não vou desmarcar, vou dizer para os eventos que eu não vou viajar. E eu falava assim, não, mas é importante que esse livro e essa voz cheguem mais pessoas. Então foi uma jornada assim, né, de altos e baixos, de desafios e de alegrias, mas que me trouxe e me traz ainda muitas surpresas, né, como a questão do filme. E uma coisa muito boa, assim, falando em primeira mão também, é que tem agora uma companhia de teatro que está investigando o livro, se debruçando sobre o livro, e que a dramaturgia vai começar a ser escrita, vai ser né? espetacular. Então eu tô, assim, encantada, porque eu falo que escrevi muito pensando no teatro, porque eu lia em voz alta o que eu escrevi. Eu sinto ele num propósito teatral extremamente forte. Agora que você falou que ele vai virar uma peça, eu fiquei muito mais animada. Tipo, eu quero ver essa peça de teatro. Porque ver isso ao vivo, ver esse espaço, esse interpretação, esse acompanhamento geracional, esse entendimento do afeto, do merecimento do afeto, do social, vou falar poder, mas assim, é o poder que a violência, que o trauma, que a agressão tem sobre a gente, que chega a um nível de anular. Se perpetua, né? Exato. Quase que mata o eu. Exatamente. Mata a essência e é preciso uma redescoberta. Sim. De um eu que foi fraturado por uma violência. Exato. E assim, uma forma que eu vi muito constante, que a gente estava até conversando agora há pouco, é a parte do alimento, a parte que nutre, né? A parte que traz, e as primeiras folhas, as primeiras páginas já falava dessa experiência da mãe do amamentar, né? E é muito engraçado porque hoje, acho que quando a gente chega na casa dos 30 e poucos, começa a aparecer muitas mulheres grávidas ao nosso redor, vai brotando assim, né? E é muito engraçado porque muitas delas chegam às vezes e comentam, algumas amigas minhas e tudo mais, que dos momentos da criação da filha ou do filho, a parte que elas ficam mais preocupadas ou com medo e tudo é a parte do amamentar. É a parte do alimentar, do nutrir, pela experiência, que falam que é doloroso e tudo. E aqui traz um pouco essa realidade verdadeira, porque a maternidade, ela é crua, né? É um negócio, para mim, eu enxergo como um negócio muito mais assim da nossa raiz como animal, como um ser que está ali reproduzindo e gerando a vida e depois amamentando e fazendo toda essa construção, do que algo, às vezes, da racionalidade, da consciência que a gente construiu, sabe? Sim. E aí, trazendo um pouco essa parte do afeto através da alimentação, o que foi que te despertou nisso, de trazer esse afeto a partir disso? Tem a parte da questão do silenciamento da voz, mas a gente sabe que existem outras formas de afeto, né? O toque, tá ali junto. O que foi que foi pro alimento? Sim. Está relacionado com... É algo necessário, não tem muito que... Tipo, eu não posso não fazer isso, não posso não alimentar, não posso não... né? Como que foi isso? Foi muito forte esse processo, porque ao criar, eu penso muito sobre a condição humana. E eu já vinha pensando muito sobre as diferentes formas de amar. Sim. Né? As famosas linguagens do amor. E essas mulheres que faltava a voz, faltava a palavra, né? Pelo menos para essa avó que é quase a personificação do silêncio. Sim. Então, assim, ou elas não falavam ou elas brigavam.
Então não existia uma comunicação ali entre Sim. elas, né? E, portanto, o amor também não conseguia ser passado por meio da palavra. Sim. Até porque, de alguma maneira, foram cerceadas, né, de tudo isso. E aí eu fui percebendo o quanto que a comida, ela traz um afeto, ela traz um aconchego. Assim, a primeira forma que a gente se sente amado é comendo. É quando a mãe, o bebê nasce, pega e coloca no peito. É A primeira assim coisa, né? que a criança para de chorar, assim. E isso é muito forte. Olha, eu vou até confessar uma coisa publicamente aqui, vergonhosa, se preparem, vergonhosa, mas você vê como eu sempre tive essa relação forte com a comida. Eu tomei mingau na mamadeira até 11 anos de idade, porque pra mim eu me sentia tão acolhida, amada, protegida. Foi terrível pra mim, eu tive que usar aparelho na época e deixar a mamadeira e tal. Foi até engraçado porque durante anos eu guardei essa mamadeira, tá? Dentro de uma caixinha especial. Quando eu cheguei nos 20 e poucos, eu falei, acho que tem alguma coisa errada comigo. Joguei desmamar fora a mamadeira e depois me arrependi. Mas isso só mostra a nossa relação, né? Até porque, assim, a comida, nós temos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. A comida, ela desperta muito dos sentidos. Sim. O paladar, o olfato, tanto é que a gente cheira. Que foi a primeira coisa que eu fiz aqui, eu Cheirou. Sim. cheirei. Então, o cheiro, o olhar, porque dependendo de como que ela tá feita, isso também gera uma experiência pra gente. Sim. Então, essas mulheres, né, e essa avó que não conseguia dizer, que não conseguia contar a história, não conseguia voltar, porque falar daquela história, falar daquele passado era voltar para aquela violência. Então, o que ela fazia? Ela preparava o cuscuz para a filha, ela preparava o bolinho de chuva, ela preparava o capitão, que é uma comida típica do Nordeste, que é uma espécie de bolinho de arroz com feijão e farinha, e que você vai fazendo com as mãos, então tem a ver o toque, sabe? Foi muito especial pensar isso dentro desse livro, né? E eu pensava muito da avó para mãe, mas o livro cresce muito com a experiência dos leitores. Então eu lembro que um leitor chegou para mim, assim, num clube de leitura e falou: mas não é só da avó para mãe, é da mãe para filha. Porque o que ela faz? Mesmo não tendo a sensação de pertença como mãe, não gostando de maneira apaixonada dessa maternidade, o que ela fala? Que não gosta de amamentar, mas que ela amamenta. Sim. Porque é o único momento que ela se sente mãe de verdade. A menina sugando dela a mãe que ela não era. Então, eu não tinha me dado conta. Assim, porque esses processos, eles também vão para um outro lugar. Assim, né? E foi maravilhoso perceber que era um ir e um vir. Né? Dentro Algo dessa cíclico, relação de afeto. E ela se desespera quando a menina para de mamar. Ela fala, o que eu vou fazer? Eu ainda Ela vou parar ser de mãe? mamar. Exato. Então isso e muitas mulheres não se sentem mães quando não conseguem amamentar por algum motivo, às vezes algum motivo biológico, às vezes o leite não é desenvolvido, às vezes tá tomando antibiótico, não pode amamentar e aí tem várias questões, porque tá ligado a essa questão, essa construção imagética, cultural, social. Sim. E a parte do... Realmente, o alimento ele consegue conectar de diversas formas. Ele faz essa experiência sensorial do início ao fim. E é justamente por isso que a gente... toda a proposta de troca aqui é justamente estar à mesa com coisas que conseguem gerar esse tipo de afeto. Sim. E aí agora eu quero que você prove este cookie maravilhoso de avelã. Ai, meu Deus. Eu tava esperando ansiosa por esse momento. Já deu pra perceber o quanto que eu tenho relação... Já me expus, Não, né? Eu Contei a minha sim. história da mamadeira, gente. Meu Deus, você tá vendo o quanto que eu amo você, hein? Publicizei isso. Eu não posso falar nada, porque assim, eu sabia que o encontro com vocês não seria nada se não tivesse alimento. Sim.
Eu precisava trazer isso porque, pra mim, uma das minhas linguagens de demonstrar amor para as pessoas e demonstrar afetivamente que eu gosto delas, eu quero o bem delas, é alimentando. Isso é muito Então, bonito, né? Muito forte E isso. eu aprendi muito vendo a minha mãe. Minha mãe é mineira, né? Então, Já disse muita coisa. exato. A minha mãe é mineira e as minhas tias também, todas cozinham muito bem. Cada uma tem um carro-chefe, assim. Uma é o estrogonofe, a outra é a feijoada, a outra é o empadão de frango. E minha mãe, assim, absurdamente, pra mim, todas as comidas que ela faz pra mim são maravilhosas. E ela sempre tem a mania de, ai, não tá tão bom assim, não sei o que. Eu falo, mãe, para com isso, tá maravilhoso. Se fizer pedra pra mim, eu como, sabe? E pra mim, assim, o meu prato favorito da minha mãe é arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Pronto, sabe? Mas, assim, tudo que ela faz, eu lembro que eu era criança e eu ficava do lado dela vendo ela, assim, fazer as coisas. E, assim, eu amava quando ela pegava o frango e desmontava o frango, limpava o frango. E o que É ela uma fazia. arte. Cozinhar é uma arte, assim, é uma habilidade com as mãos. Sim. E eu fico pensando nisso também, do trato, do toque, do amor, de quanto a afeição, emocional. quanto a Você afeição tá é colocada bem, nisso. fica assim. Se tá mal, fica assado. Se você tá triste de tal jeito, é completamente relacionado com a gente, como a gente tá se sentindo, como a gente se percebe naquele momento. Assim, pra mim, a comida é um negócio assim. Então, por isso, quando você falou, mamei o mingau até 11 anos de idade, cara, pra mim isso é maravilhoso, porque é uma memória afetiva de uma experiência, de algo que... Eu não esqueço nunca. Exato. Não, é no É o nível... mingau de aveia que minha mãe fazia pra mim. De também. aveia, exatamente. Era no nível assustador. Já melhorou, mas às vezes eu passava uma criança com uma madeira, eu ficava assim, ó, olhando. Sim. Sabe? Com aquela memória, quase senti o gosto. No mingau. Porque a nossa Sim. memória, ela tem gosto, ela tem Exato. cor, ela tem cheiro. Tem cheiro, tem textura, tem tudo. São 3 coisas, assim, que eu lembro da minha mãe que ela fazia, que era o café com leite. Que eu lembro de manhã que eu sentia o cheiro, ela fazia o café com leite, porque eu sempre acordava morrendo de sono pra ir pra escola. O mingau de aveia, que ela fazia. E teve uma vez que a gente tava juntas em casa, não lembro quantos anos eu tinha, e ela fez cogumelo, shiitake, com manteiga e shoyu. Não lembro quando foi isso, mas assim, eu lembro do cheiro entrando no meu nariz, assim, sabe? Então, toda vez que eu vou fazer o shiitake, tudo, eu lembro disso. E é isso que você falou, a memória relacionada ao alimento, ela tem todos os sentidos, todas as texturas, tudo. Assim, então, assim, o alimento, ele tem um poder absurdo. E é justamente por isso que a troca entre pessoas, eu acho que ela precisa ser feita com alguma coisa aqui no meio, sabe? Não, claro. É o sentar à mesa, né? Exato. E eu sentar à... Por isso que agora eu vou provar Prove, por favor. esta iguaria. Nossa, pera. Esse cookie é bom frio, quente? E eu sempre cheiro, gente. Eu Sim, tenho essa mania de cheirar, onde né? for, porque Então você nem vai estar o preparada. gosto só vem pelas papilas gustativas. Exato. É ativado com cheiro. Exato. Uhum. Difícil, eu tô tentando Manter a compostura. manter a compostura, porque a gente tá aqui filmando, né? Vou fingir aqui que tá tudo bem. Depois, quando a gente desligar, a gente vai perder a maturidade aqui. Não, mas assim, trouxe... foi muito bonito para essa relação do livro que acontece, dessa relação entre mulheres, porque geralmente, não que os homens não possam cozinhar, por exemplo, lá em casa eu tenho um Masterchef, né? Sim. E eu digo que ele se transformou em Masterchef depois que eu comecei a viajar tanto. E aí ele foi pegando gosto e tudo mais. Mas tem muito isso da mulher fazer a comida, né? E às vezes passar essa receita de família. Os cadernos de receita que elas têm, né? A minha mãe, acho que ela tem, inclusive, um caderno de receita. E ela tem algumas outras receitas que ela ainda conseguiu pegar da mãe. Porque como ela e mais outras... Acho que minha mãe é caçula de 10. E se eu não me engano, eu tenho 2 tios, que é muita família, né? Mineiro é essa coisa, né? E ela ainda teve aquele negócio, tipo, quem fica com a receita tal, quem fica com, sabe? Sim. E aí a gente, às vezes, até entra em outros tópicos relacionados à comida, porque você comentou, né?
tem todo esse ritual da mulher estar ali, cozinhar, né? As festas comemorativas, Natal, Ano Novo, né? O que seriam dessas festas se não tivessem as mães ali para poder prover a comida, prover o espaço, prover a reunião, né? E é muito doido porque ao mesmo tempo que a cozinha afetiva é completamente feminina, quando a gente pensa numa profissionalização, num crescimento, quando a gente vê isso, a gente vê uma cozinha completamente masculina. Sim. Né? E a gente vê, na verdade, às vezes até Porque a mulher está no lugar do apagamento. Então, quando isso se torna profissional, que entra uma remuneração financeira ou uma ambição, um reconhecimento, aí é o maître. Exato. Aí, entende? É o homem, é o masculino. Assim como na escrita, tudo parece que toda a parte artística, que é uma parte de criação, é uma parte de concepção na música, no teatro, na escrita, na cozinha, são coisas que tipo são femininas. Sim. Né? É do ato de criar, é do ato de conceber. E quando a gente vê isso num processo de reconhecimento, de remuneração, de crescimento, isso vira masculino, né? E aí porque é o homem que cuida do dinheiro. E aí entra até naquele ponto que você comentou, a biblioteca que você consumia quando você era mais nova era uma biblioteca completamente masculina. Ou se tinham as escritoras, elas tinham que usar um pseudônimo masculino. A primeira que você teve contato, que foi a Clarice Lispector, né? E começar esse processo, né? E aí até a Clarice já foi acusada de plágio. Exato. Ela mandava o texto pro jornal e dizia assim: você copiou de quem? Porque duvidava da capacidade feminina de conseguir criar e conceber um negócio naquela proporção. E isso foi o que te motivou a criar os programas, as comunidades para outras mulheres? Como que foi isso? Sim. Eu falei que me sinto vocacionada em relação a lecionar. Sim. Então isso foi uma coisa que desde muito jovem eu tinha, apesar da timidez, eu gostava de vibrar com a pessoa de que ela ia desse lugar para o outro. Ou de que, antes eu não sabia disso, agora eu sei. Sim. E aí talvez, agora pensando, aquela Vanessa que ainda não lia e desconhecia o mundo, que passou a conhecer a partir desse conhecimento, também tem uma ligação com essa relação do ofício de ensinar. E aí eu uni as duas coisas que eu mais amava na vida, que era lecionar e escrever. Então, eu comecei a me preparar para poder dar aulas de escrita. Então, veio todo um processo, né? Assim, depois da graduação, eu fiz o mestrado em literatura, também fiz o doutorado em literatura. Inclusive, a primeira vez que me mudei do Ceará foi para estudar. Eu fui fazer um pós-doutorado em escrita criativa em Porto Alegre, que era o único lugar, assim, que tinha essa ensino de escrita criativa, e também com Luiz Antônio de Assis Brasil, que foi o pioneiro, assim, em trazer a escrita criativa para o Brasil. Então, eu segui nessa jornada. E aí, quando eu começo a fazer as minhas oficinas, que começaram presenciais, porque eu gosto dessa coisa do olho no olho, sabe, dessa energia, começou tudo presencial numa livraria. Num espaço muito gostoso, até me lembro um pouco esse espaço, porque era uma livraria que tinha também uma parte de comida, de alimento assim, externa, e tinha a livraria e em cima tinha o mezanino. Então eu ministrava essas aulas. E o que eu fui percebendo? A maioria das minhas alunas eram mulheres e elas tinham um desafio enorme de escrever não só pela falta da técnica, não necessariamente porque lhes faltava o saber da técnica, mas porque elas não confiavam em si mesmas. E isso foi algo muito intenso. Então, durante um tempo, eu tinha ali turmas mistas, mas geralmente sempre eram 80%, 90% mulheres. Até que eu decidi começar a ter uma comunicação essencialmente feminina e trabalhar com mulheres, porque eu sabia que o que eu tinha vivido como mulher, como escritora, poderia contribuir muito para essa história de confiança na sua própria voz, porque eu não digo que não é descobrir, a sua voz está aí. Sim. A voz de cada uma das mulheres está ali, mas é um processo, inclusive, interno, de investigação interna, sabe? Sim. Então,
foi quando eu comecei a trabalhar com mulheres efetivamente, e eu falo de ousadia, eu chamo muitas dessas mulheres de ousadas, porque eu acredito que a gente precisa de muita ousadia para poder conquistar essa voz nesse mundo que essencialmente lida ali com um universo muito patriarcal, né? E com um machismo que é estrutural na nossa sociedade. Sim. E que não permite, não dá espaço para a mulher poder falar de qualquer forma que seja, né? Então, como que é o... Porque, assim, além do processo que você faz para incentivar elas a terem voz através da escrita, tem, querendo ou não, um processo aí de trabalhar a autoaceitação e curar qualquer processo de silenciamento, de desvalidação que essa mulher sofreu Sim. ao longo do tempo, né? Porque a gente pode falar, não, mas toda mulher ela foi silenciada ou desvalidada ou desconsiderada de alguma forma ao longo da vida dela, né? E como que é para você fazer esse processo? Porque, querendo ou não, tem esse trabalho de ajudar a mulher a enxergar essa autoaceitação. Como que você trabalha isso com elas através da escrita? Como que é esse processo? Eu sempre trabalho a partir da nossa história. Então, assim, nunca é algo... Não é um manual. Sim. Sabe, assim, é a partir da nossa história e eu compartilho muito também das minhas histórias. Eu paro para pensar no A Filha e você falou o quanto que ele foi forte, né? A gente trouxe até a expressão do soco no estômago. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu tive coragem de mostrar um texto, assim, sem mandar para um concurso, para um colega escritor na época, há muitos anos atrás, e eu brinco que eu sempre digo o santo, mas não digo o nome, ele falou que aquilo não era literatura. Não era o A Filha ainda, certo, mas já tinha ressonâncias dessa voz, certo, que é uma voz crua, uhum, que é uma voz mais direta, que é essa... Que não esperam que a gente use, né, no caso, né? Exatamente, que não é essa palavra floreada. Sim. Então, eu lembro dele me dizer, assim, com todas as letras, que aquilo não era literatura, que o que eu escrevi era direto demais e eu fiquei arrasada, óbvio. Passei 3 dias chorando, disse que ia abandonar escrever não era pra mim, mas eu não consegui, porque escrever era uma necessidade interna, inclusive. Sim. E aí corta para muitos anos depois, A Filha Primitiva publicado, e eu vou analisar algumas das críticas que saíram no jornal sobre o livro. E aí, o que é falado? Literatura crua de Vanessa Passos, mas olhado com uma perspectiva positiva, original, sabe? Então, é olhar para essas histórias e recontar essas histórias, porque às vezes a gente ouviu algo, às vezes a gente foi ridicularizado em algum momento. Enfim, tem diversas questões ali dentro dessa nossa própria história que nos impedem de contar a história que queremos escrever. Então é muito, primeiro, de um processo de investigação interna mesmo. Primeiro é o dentro. É o que faz sentido para você, é entender que essas vozes são múltiplas. Então, assim, eu tenho poetas incríveis que eu sou apaixonada e eu não escrevo um verso. Porque a minha escrita é de outro modo, ela sai de uma outra maneira. Sim. É como a gente pensar na música. Sim. A gente tem a música clássica, a gente tem o MPB, a gente tem o samba, a gente tem o funk. E a gente tem vários ritmos diferentes e que compõem esse universo musical, entendeu? Assim é com a nossa voz, assim é com a literatura. A escrita, a música, a arte, ela é democrática o suficiente para te dar espaço para você poder escrever, mas ao mesmo tempo tem coisas que as pessoas definem como padrão ou que isso daqui é o certo, mas ao mesmo tempo, na verdade, a proposta de expressões artísticas foi sempre essa liberdade, né? Promover essa liberdade. E como que você se sente
quando você vê as mulheres, que você faz essa troca, que você trabalha com elas, você dando voz para essas mulheres, o que te emociona? Qual é a sensação que vem? Como você se sente? Assim, como que é você ver como sendo essa porta de entrada ou abertura, espaço para essas mulheres, assim? É muito lindo isso e eu gosto sempre de deixar claro que ninguém dá voz para ninguém. Sim. Cada pessoa já tem sua voz. Justo. O trabalho é isso que você falou, de às vezes abrir espaço. Exato. Um espaço que estava fechado, ou às vezes a pessoa não via uma perspectiva de como publicar, de que maneira eu coloco esse livro no mundo. É independente? É procurando uma editora? É por um prêmio literário? Como que eu vou fazer isso? Então existem, por exemplo, muitas mulheres que querem escrever um livro e dizem assim, mas eu não sou boa em gramática. Mas é para isso que existem profissionais de revisão. É para isso que existem leitores críticos. Sim. Então, é trazer um conhecimento que vai trazer luz e que vai amplificar essa voz que está aí. Né? Então, assim, eu digo que eu comemoro praticamente, às vezes, até mais do que as minhas próprias vitórias. Porque é uma sensação de propósito de vida, sabe? De que é por isso que eu levanto todos os dias de manhã também. Não é assim, é só uma realização minha e pessoal. É entender que eu tô sendo uma mulher ponte, como eu gosto de falar, né? E não uma mulher muro. Porque como o nosso machismo é estrutural, ele também está não só na boca e na cabeça dos homens, ele também entrou dentro da troca entre as mulheres, né? Desse universo que passou a ser muito competitivo, de maneira negativa mesmo, sabe? Então eu sinto que eu sou essa mulher ponte de poder possibilitar que essas mulheres consigam algo que é um sonho para elas, né? Porque escrever um livro também é deixar um legado no mundo. Então eu penso muito nisso. Sim, é de ser vista, é de ser ouvida, é de ser perpetuada. É de contar a história à sua maneira. Sim. Porque as mulheres sempre foram personagens nos filmes, nos livros, mas sob qual perspectiva? Masculina. Sempre masculina. A Chimamanda, que é uma autora que eu amo, ela tem um livro curtinho, que foi uma transcrição de uma conferência dela, que ela fala sobre o perigo da história única, da história sempre ser contada pelas mesmas pessoas, sobre o mesmo viés, o mesmo ponto de vista. Mesma perspectiva, sim. E isso gera tendência, né? Isso gera uma construção mental, pré-mental das pessoas, cultural, social, coisas, de como ver. E essa mesma autora, ela fala que escrever é romper com o silêncio. A gente falou muito sobre silêncio hoje. Sim. E o silêncio certamente é um tema pelo qual eu sou obcecada e ele vai e volta, sabe? É como se fosse algo cíclico. Eu sinto isso também. Eu sinto que nós temos ali temas ou perspectivas que a gente se apega, que elas voltam. A gente escreveu, mas não se esgotou. Ela vai voltar numa outra história ou num outro livro. Sim. E vai continuar ali presente e... assim, a essência ela vai estar sempre ali, né? Mas acho que a perspectiva ou a necessidade de contar o silêncio de uma outra forma ou contar a necessidade da voz ou o abrir o espaço, ele sempre vai vir. Sim. Mas ele precisa ser contado, como você comentou, pelas pessoas de diversas formas, né? E se você pudesse assim resumir, e aí a gente vai trazer de novo a questão afetiva, a questão... se você pudesse olhar a sua jornada inteira, como você começou lá com seus 4 anos, juntando as palavras para ler, depois juntando para poder escrever, a mulher que hoje você é, que conseguiu abrir essa porta, né, e mostrar para as mulheres que elas já têm essa voz dentro delas. Qual dessa jornada inteira, dessa história linda que você está contando para o mundo, que comida seria? Que comida? Nossa, eu fui pega de surpresa!
Sério, eu jurava que você disse assim, que conselho você daria? Não. Que comida seria? Meu Deus, adoro ser surpreendida, né? Ai, gente, que difícil. Olha, eu acho que seria o meu mingau. Eu sabia que você... Certamente seria o meu mingau. Eu sabia. Eu tava assim, ela vai falar que é o mingau. Eu tenho certeza. E olha que eu gosto muito de comer, assim. Sou uma pessoa que aprecio, sabe? Que não como blasé, assim. Eu como com vontade, Comer degustando. mesmo, É. sim. Mas é muito gostoso essa sensação de afeto, de cuidado e de relação afetiva, né? Então tem algumas comidas assim que são muito fortes, né? Por exemplo, hoje que eu não moro mais com a minha mãe, já há muito tempo, mas assim não só não moro com ela, mas não moro geograficamente na mesma cidade que ela. Então sempre que a gente se vê, ela faz um creme de galinha. Já é a comida do retorno, é a comida que simboliza o retorno. Então a minha filha, o meu companheiro, a gente já sabe. Tanto é que às vezes quando a gente faz em casa o creme de galinha, diz assim, a cara da vovó. Sim. Entendeu? Porque as comidas têm rosto também, né? Elas têm momento. Elas têm identidade, né? Elas têm identidade. Mingau, então. Então, mingau, pra quem não gosta de mingau, um creme de galinha. Exato. Com batata palha. Nossa senhora, como é bom demais, né? Como é bom demais. Eu vou te trazer um outro afeto, que também é sensorial, dos 5 sentidos que você comentou. E aqui dentro tem uma forma minha extremamente afetiva, além da cozinha, que eu gosto de mostrar para as pessoas esse meu lado. Além da flor, mas é mais a... Eu amo. Inclusive, agora eu vou compartilhar com você, tá? Eu tenho o meu altar da escrita. Tem outro negocinho aí dentro também. Ai, eu já vou abrir. Ai, não acredito! Ai, eu sou apaixonada. Não, amo. Essa daí é uma marca, é a minha marca afetiva, sensorial. Nossa, que é uma das formas também que eu tenho de demonstrar meu afeto. lindo. Não, e eu sou apaixonada. E olha que interessante, você não sabia, mas o meu processo de escrita envolve cheiro. Eu escrevo sempre ou com uma vela aromática, ou eu coloco óleo essencial em mim, ou então essa coisa do difusor. Eu tenho, porque para mim o cheiro, a escrita tem que ter corpo, não é só a palavra, sabe? Ela tem uma relação afetiva, então eu tenho o meu altar da escrita, em que eu sempre tenho rosas, e eu tenho pequenos objetos, assim, que simbolizam coisas pra mim. Objetos afetivos, né? Objetos afetivos. Então, eu tenho um cartão postal, eu tenho a questão do pânico de viajar, e o que acontece? Aí eu crio uma coisa sensorial, né? Aí eu tenho um globo, que eu fico olhando pra ele assim, vou me acostumar a viajar, não vou sofrer tanto na próxima viagem. Sim. Então eu vou criando ali um universo todo imagético que quase eu me sinto em casa, sabe? E sempre envolve as flores, porque eu acho que as flores, elas têm primeiro uma beleza única, né? A gente percebe. E uma delicadeza, mas ao mesmo tempo uma força, uma presença. Porque cada uma delas tem um significado, tem um propósito, tem um benefício. E ela não é só uma flor, né? Sim. Vai além disso. Do que ela representa para você, né? Por que é a rosa e não é um cravo? Por que é a rosa e não é, sei lá, uma margarida? Né? O que a rosa simboliza, né? Então, assim, o processo, ele é afetivo independente de qual for, né? Quando você falou na hora da faculdade, né? O que eu gosto de fazer, o que é algo que eu fazia e que me alimentava desde pequena, desde criança, que está relacionado ao quê? A afeto, a significado, a propósito, a motivo, né? Então, fazer só por fazer não sustenta muito. Não sustenta. Não sustenta. E isso é interessante porque também volta mais uma vez para esse olhar para dentro, porque às vezes o nosso fazer está muito permeado dos olhos dos outros. O que
querem, desejam, esperam. E isso também é fazer abafar e morrer um pouco a nossa voz e quem somos. Sim. Porque a nossa sustentação, inclusive, é muito isso. Eu lembro que eu queria fazer letras e eu era uma aluna muito nerd e queriam muito que eu fizesse direito, porque na época não era o Enem, como era, e as específicas de letras, que era português e história, eram as mesmas de direito. Sim. Mas direito era visto com um status diferente socialmente. sim. Eu falei, eu amo ler, mas não leis. Sim. Então, eu precisei sustentar esse desejo também, sabe? Sim. Do que era o meu desejo e do que era a expectativa do outro. Exato. Porque as pessoas constroem expectativas em relação a como a gente vai se estruturar e se formar ao longo do tempo. Principalmente a nossa família, né? Os nossos pais, principalmente, porque a expectativa é que eles, que a gente construa o sucesso, que a gente seja bem-sucedido, que a gente seja feliz, que a gente seja realizado, que a gente cresça ou seja melhor do que eles e não sei o que, não sei o que lá. E às vezes a percepção é algo que está socialmente construído já. Ou ser advogado, ou fazer medicina, ou fazer coisas que são pré-estruturadas como se aquilo fosse o caminho correto. E conseguir sustentar isso e falar, não, eu quero seguir por aqui, requer uma força interna muito importante. E pensando nisso, o que você falaria para uma mulher que você admira? Até essas referências ou coisas que você foi tendo ao longo do tempo que foram coisas propulsoras para você. Uma mulher que eu admiro? Sim. Olha, é interessante pensar nisso e pensando dentro dessa construção, tem um verbo que eu uso muito que é o peitar. Eu acredito que peitar os nossos sonhos é uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas também das mais transformadoras. Então, assim, eu convivi com amigas, com colegas que seguiram, por exemplo, por uma universidade até o último semestre e abandonaram porque elas odiavam aquilo, porque aquilo não fazia o menor sentido com elas. Então, durante muito tempo, dentro dessa minha jornada, eu precisei peitar sonhos, por exemplo. Depois de peitar o sonho da graduação em letras, mais na frente, quando eu já tinha mestrado, quando eu já tinha doutorado, quando as pessoas imaginavam que eu iria fazer um concurso universitário e tudo mais, e eu já era concursada, eu fui uma pessoa concursada que é muito visto como uma segurança, né? Eu era professora concursada efetiva do Estado. Eu decidi pedir exoneração para viver de literatura, para construir o meu trabalho, para que isso tudo fosse pautado a partir da palavra, da voz, da literatura, da escrita. E aquilo era loucura para todo mundo, né? Eu digo que talvez o adjetivo que eu mais ouvi na vida foi louca. 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 Eu até falo que no meu próximo livro, que é aquele que eu fugi durante anos, mas depois eu voltei, quando ele for lançado, eu vou colocar, vai estar lá, escritora, roteirista, doutora e louca. Claro! Eu vou me apropriar disso, porque essa loucura que me permite ser quem eu sou, sabe? Sim. Abraçar essa minha loucura e abraçar quem eu sou, porque senão eu vou me transformar em qualquer outra coisa que não eu. Exato. E aí não faz o menor sentido. E a riqueza está nessa diferença, sabe? Nessas nuances, nesses detalhes que tem em cada um de nós. Se todo mundo fosse médico, se todo mundo se vestisse do mesmo jeito, falasse do mesmo jeito, agisse do mesmo jeito, sabe? É a pluralidade que traz a riqueza. Então, assim, foi muito doloroso na época peitar isso, sabe? Foi muito solitário. Eu me sentia muito sozinha. Mas hoje eu entendo que foi a melhor decisão que eu tomei. Assim. Então, o que você falaria basicamente seria peitar seus sonhos? Peitar os seus sonhos. Né? Ainda que eles não estejam em consonância com as pessoas ao seu redor. E às vezes é mais difícil decepcionar a quem amamos. Do que a nós mesmos, né? Exatamente, porque você pensa assim, poxa, aquela pessoa está distante de mim, mas quando é alguém que eu amo,
É difícil, mas também é um ato de amor trazer a sua voz, entendeu? Sim. É um ato de amor consigo mesmo, né? E a gente acaba ensinando para essas pessoas que se preocupam tanto com a gente, né? Que são nossos familiares, nossos pais, ou então nossos avós. Às vezes tem muitas pessoas que foram criadas por avós, e já trago aqui um pouco do livro também, de trazer isso, o quanto que é importante. Meu Deus, mulher, que troca foi essa? Não, é difícil, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na vida foi a minha mãe me pedindo desculpas. Nossa Senhora. Porque minha mãe é a mulher que eu mais admiro nesse mundo. Mas ela me pediu desculpa, porque muitas vezes eu não te apoiei nas suas decisões. Eu não acreditei. Eu achava, eu via você falando, mas eu achava que aquilo era loucura. E hoje eu vejo como é real, assim. Ela esteve comigo no último Encontro Nacional de Escritoras que eu organizei, que foi na Paraíba, foi no Nordeste. A gente já tinha feito 3 edições aqui em São Paulo. E ela falava assim: eu tenho muita saudade de você. Eu queria você comigo, pra mim, aqui em Fortaleza. Mas quando eu vivo isso com você, com essas mulheres, e vendo o seu trabalho e tão longe elas estão chegando, também a partir muito dessa coragem, dessa ousadia, desse exemplo, eu me sinto, o meu coração é confortado, assim, eu me sinto feliz. Então, nossa, É tipo, minha filha tá bem. sim, e isso foi muito forte pra mim. Acho que foi uma das coisas mais bonitas assim que eu já ouvi, porque é difícil ser mais velho. E ser mais velho geralmente é sempre visto como ter uma maturidade maior e reconhecer um erro. Sim. É difícil, É muito difícil. né? Reconhecer isso, porque também é um ato de humildade. E quebra um comportamento condicionado de muito tempo também. Sim, Não é fácil isso. exatamente. Por isso que eu digo que ela, pra mim, é uma das mulheres mais corajosas assim que eu conheço, porque isso é muita força. Chorar também é força. Pedir desculpas ou reconhecer um erro também é um gesto muito nobre. Nossa, quando eu aprendi a chorar e comecei a ver como chorar é bom, nunca mais parei. Eu sou muito Eu chorona. choro com tudo. E é muito bom. Muito. Pedir desculpa é maravilhoso também. Reconhecer é muito bom. É libertador, gente. Isso é uma prática que eu trago também da minha convivência com a minha filha, né? A gente estava falando que eu tenho uma filha adolescente. Sim. Então, esses atos de conversas e esclarecimentos e desculpas, muitas vezes, eles estão ali também. Sim. Então, isso é Maravilhoso. eu tô tão feliz. Eu Que nem sei especial, que especial esse projeto que você colocou no mundo, tá? Eu fico muito feliz porque é difícil tirar um projeto do papel. Eu já te falei que trabalho de projetos em projetos, né? Então é muito mais fácil ter ideias e deixá-las guardadas para um momento ideal, para um momento perfeito que não chega nunca. Então, É engraçado você falar isso porque o projeto ele só aconteceu porque teve um dia. Eu tive a ideia no meio da minha casa lá, assim, alucinando, eu tive a ideia. E aí ele só aconteceu porque 2 amigas minhas, a gente foi almoçar juntas e eu comentei do projeto pra elas. E elas viraram pra mim e falaram assim, a gente vai gravar o primeiro episódio hoje? Olhei pra elas e falei assim, não sei o que não, a gente não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Ela falou assim, não, a gente vai gravar o episódio hoje. E se não fosse por elas, eu não teria conseguido gravar o primeiro episódio na estrutura que ele tava antes, que a gente ia almoçar num lugar, e ele não teria evoluído pro que tá aqui. E eu confesso que assim, a gente tá muito mais às vezes acostumado a ter medo de dar errado, sim. Mas na verdade, a minha apreensão era muito mais, e se der certo? como que eu sustento O que eu vou isso? fazer? Porque como eu vou reagir? Porque assim, não me ensinaram o que acontece depois do que dá certo, né? Então, assim, eu tô muito feliz, de verdade mesmo, assim. E de ter conseguido e de estar podendo recepcionar mulheres tão absurdamente
fodas. Desculpa a boca, gente, mas às vezes eu falo. Então, assim, dente, unha, naquilo que elas acreditam. E assim, não é fácil, é difícil, o percalço não é todo dia que é lindo e que brilha, que o sol tá batendo, mas assim, se manter ali é assim, um espetáculo. E quando eu tive a oportunidade de te conhecer no evento em maio, e eu comecei a acompanhar a sua história, eu comecei a ver toda a sua construção, que você me deu essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui também, de eu ler o seu livro, assim, eu até comentei com o pessoal da gravação, mas eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo, eu tô muito animada, porque assim, ai meu Deus, olha a história escrita, vai ser a mulher, não sei o que, com todas, nossa, amanhã vai ser a convidada, não sei o que, vai ser assim, então assim, muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz, porque interessante é que o teu começo veio do amparo de mulheres que estavam à tua volta, né? Sim. E isso é maravilhoso, porque eu falo muito que eu escolho muito bem as mesas que eu escolho sentar. Porque isso fala sobre essa energia, sobre essa construção, sobre esse universo de coletividade. Eu penso muito numa coletividade. Sim. Então, que bom poder estar aqui contribuindo para esse projeto. Eu tenho certeza que muita coisa linda ainda vai acontecer. E não só nessa troca da gente, que a gente está tendo aqui, mas também com as pessoas que isso vai chegar nelas, vai ressoar de alguma maneira. E isso é muito forte e vem da sua força mesmo, de fazer, de peitar, né, como eu falo. Muito obrigada. Deixa eu dar um abraço. Obrigada mesmo, de verdade. Você é maravilhosa. Foi lindo. A mãozinha aqui assim. A mãozinha. Casamos. Casamos.